Tudo bem com vocês? Quem fala Glencash Gameplays pra reagir ao vídeo aqui. Pera aí, câmera, para de bugar. Dragon Ball Budokai é bizarro. Review do Specs. Então, deixando o like no canal e ativando o sininho das notificações. Eu vou deixando aqui o like também. Então, bora lá, galerinha. E tá precisando comprar jogos com preço muito... Propaganda? Vou embora. Também vão... Pego minha mala e tô indo fora. Eu gostei desse fundinho dele. Essa aqui é uma das franquias de Dragon Ball que o pessoal Dragon mais Ball tem Z, nostalgia. Budokai. Quando você fala de quais jogos de Dragon Ball marcaram a infância das pessoas, claro, vai ter os Dragon Ball Budokai Tenkaichi, mas as pessoas também vão mencionar Dragon Ball Budokai. Mas quantas pessoas jogaram o primeiro jogo? Porque muita gente jogou Budokai 3, muita gente jogou até o Infinite World, mas o primeiro jogo acaba tendo muita coisa desconhecida porque ele é o primeiro. Ele é um jogo com menos conteúdo, é um menos polido. Só que isso não significa que não seja interessante a gente dar uma olhada nesse jogo. Até porque vocês vão ver comigo que esse jogo aqui é bizarro. Só que nem sempre num mau sentido. Então venha comigo e vamos ver aonde tudo começou. Só que, claro, antes de começar eu tenho que agradecer aos membros do canal, incluindo Shabab SV, Juliano Freitas, Lucas Sena, Diego Gol, Igor Miguel, Sala do Tiger, Patrick J. Vou dar uma pausa aqui, galera. Se eu colocasse o sistema de seja membro, vocês assinariam? Que eu tô pensando, né? Tipo assim, colocar seja membro. Talvez eu possa até colocar alguns benefícios pra vocês. Deixem nos comentários se vocês assinariam o seja membro aqui do canal. Thaís Lima e Igor Miguel rumo ao paraíso. E se você quiser se juntar a essa galerinha maravilhosa, clica nesse botãozinho ao lado do botão de inscrição. Eu sou o Eric e eu vou me tornar o melhor youtuber de todos. E sejam muito Finalmente encontrei um rival à altura. bem-vindos a mais um Specs Review. Que maneiro, gostei. Abertura foda. Foda. Abertura bonitinha. Dragon Ball Z Budokai foi desenvolvido pela Dimps e publicado majoritariamente pela Bandai, com seu lançamento inicial no dia 2 de novembro de 2002. Com esse jogo saindo originalmente para PS2 e também para GameCube, com a versão de GameCube sendo meio que uma versão um pouquinho atualizada dele, como um sistema de sombreamento melhor e uma taxa de frames maior. E antes de tudo eu tenho que avisar que esse jogo aqui só possui conteúdo da saga Saiyajin até a saga do Cell. Ele possui um personagem extra da saga do Majin Buu, mas o modo história só tem essas sagas. Ele não cobre Dragon Ball Z inteiro, por algum motivo. Enfim, a primeira coisa que você vai perceber quando for jogar isso daqui é o quanto de... Por algum motivo não, é porque ele não cobre os acontecimentos da saga do Majin Buu, porque ele só cobra da saga dos androides, por quê? Porque na época, o Dragon Ball Z, né, tava passando a saga Majin Buu lá no Japão. E aí, como não tinha nada de Dragon Ball da saga Majin Buu, aqui só tinha um pouquinho, quase nada. Então, eles decidiram só colocar o Grande Saiyaman mesmo. Por isso que, na verdade, no Dragon Ball Budokai 1 não tinha as coisas da saga Majin Buu, né? Por isso. Só dando uma explicaçãozinha aqui mesmo. Personalidade colocaram nesses menus. O menu do jogo é todo bonitinho, as opções são esferas do dragão com imagens diferentes passando atrás, mas a coisa mais charmosa daqui de verdade é a seleção de personagens. Pra mim, essa é a tela de seleção de personagens mais bonita que eu já vi no jogo de Dragon Ball. Ela é simples, mas muito bonitinha. É de coração. Claro, eles conseguiram isso por conta da quantidade minúscula de personagens que o jogo tem, mas isso não muda o fato de que eu amei. Todos os personagens estão nessa forma de chibi aí na seleção. Eles têm formatos diferentes para cada caixa de seleção de personagem. É um estilo bem bobinho e cartunesco, mas eu amo. É isso, eu achei muito bonito. Só que sobre os gráficos dentro do jogo em si, os cenários do jogo são bonitos para um jogo de PS2. Eles melhoraram nas suas continuações, mas esse jogo aqui já tinha cenários bonitos. Só que o foco que eu quero falar são dos personagens, já que, por algum motivo, esses modelos de personagens são ótimos.
claro, a gente tem algumas coisas meio deformadas, tipo o modelo do Cell ou o modelo do Piccolo. Eu não gosto muito do modelo deles. Mas olha o Goku, por exemplo. Olha como ele tá lindo com esse estilo. E o mais estranho é como esse modelo é mais bonito que os jogos que vieram depois dele. Já que, por algum motivo desconhecido pra mim, o primeiro jogo tem modelos com mais polígonos do que o segundo e o terceiro. Sim, eles simplificaram os modelos pros próximos jogos e eu não gostei. Tipo, olha a cara desse Goku aqui e compara com esse Goku. Foi um downgrade absurdo. Se colocassem aquele cel shading com um contorno preto nos modelos desse primeiro jogo, a gente teria algo maravilhoso nas mãos. Então, eu acho o jogo bonito. Claro, ele não é a melhor coisa do mundo, até porque, como eu disse, eu preferia que ele tivesse um estilo mais cel shading com contorno nos personagens, assim como seus sucessores. Mas, como ele tá aqui, eu sinceramente preferia muito que eles tivessem seguido com esses modelos de personagens pros jogos que vieram depois. E a trilha sonora desse jogo é uma das melhores dos jogos de Dragon muito Ball. boa É uma mesmo. das melhores de Dragon Ball no geral. Essa trilha sonora é incrível, fantástica, perfeita. E muitas músicas de jogos de Dragon Ball que você conhece provavelmente vieram desse jogo aqui, já que elas foram reutilizadas para muitos outros jogos no futuro. São aquelas músicas que misturam rock com alguns elementos eletrônicos e que possuem tantas canções icônicas na trilha sonora que é melhor eu te mostrar um nível de qualidade desse negócio. Mesmo que essas músicas sejam cópias de músicas que já existem, isso daqui é uma divindade. É simplesmente uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi pra um jogo de luta, pra um jogo de anime, pra um jogo de Dragon Ball. Perdeu. E eu sei que você concorda com isso, não teria como discordar. Press Review. Press Review. Mas como que é o combate desse jogo? Bem, pra começar, a quantidade de personagens que você tem aqui é bem limitada. Como eu disse, o jogo só cobre a saga dos Saiyajins até a saga do Cell. Então você não vai ter nenhum personagem da saga Buu, com exceção do grande Saiyaman, que você desbloqueia porque sim. E ironicamente ele tem um dos movesets mais criativos do jogo. Enfim, o combate aqui é tridimensional, mas de lado. Ele parece mais um Tekken da vida do que um Street Fighter. Aqui você tem um botão de socos, um botão de chutes, um botão de defender, um de atirar rajada de Ki e combinações de botões que fazem várias coisas, como se transformar, carregar seu Ki ou agarrar o seu inimigo. E tudo aqui é baseado em combos. Você, obviamente, tem suas combinações de socos e chutes, com às vezes você tendo que segurar alguma direção no analógico também, mas os especiais meio que são assim também. Por exemplo, o Kamehameha você aperta 4 vezes o botão de soco e aí uma vez o botão de energia. Aí outros ataques são o soco, soco, chute, chute e o botão de energia. Ou você tem que mudar a direção que você tá segurando no meio disso. Enfim, é tudo baseado em combos. Você não tem nenhuma skill, nenhum ataque que você faz sem ter que fazer um combo antes. O que, sinceramente, eu não sou muito fã, porque aí você não pode usar um Kamehameha de longe, por exemplo. Todos os ataques aqui, teoricamente, são ataques de corpo a corpo. E esses ataques especiais em si, meio que são sem criatividade. Tipo, tem uns ataques com animações e utilidades únicas. Mas tem muitos ataques aqui que são meio que um agarrão. Você faz o combo e você, sei lá, joga o inimigo pra cima e bate nele um pouco e derruba ele no chão. Coisas bem sem personalidade mesmo, que não tem nada a ver com os personagens que você tá jogando. Esse é um jogo com pouca variedade no moveset dos personagens. E aí, como eu disse, tem as transformações, né? E quando você se transforma aqui, seu poder aumenta por um tempo, mas você vai gastando seu Ki. E por algum motivo é muito fácil você perder sua transformação aqui. O inimigo te derruba às vezes e você só volta pra forma base. Mas em compensação, as transformações são fortes pra caramba. Não tem nenhum motivo pra você não se transformar durante o combate. Só que meio que fica por isso. Eu acho esse sistema de combate bem simplesinho e sem inspiração. Nesse primeiro jogo aqui, nesse aqui especificamente, dá pra ver que o negócio não era muito polido. Eles recém fizeram esse sistema e, sei lá, parece que deixaram o negócio todo desengonçado e não é responsivo o suficiente. Você raramente sente que tá numa luta de Dragon Ball. O jogo é lento, seus ataques conectam de forma bem devagar. E, claro, você tem algumas coisinhas maneiras que podem acontecer, tipo esse Clash, que você tem que ficar apertando os botões rapidinho e quem apertar mais ganha. Ou poder refletir as bolinhas de Ki que o inimigo atira em
em você, ou os cancels, que é quando você vai carregar um ataque e aperta o botão de defender, seu boneco cancela a animação e com isso pode estender seu combo com mais coisas. Um negócio que é usado bastante no competitivo da franquia Budokai, mas eu tenho medo desse negócio, é muito difícil de acertar, você tem que saber certinho pra cada personagem quando tem que segurar o botão. Eu não quero aprender isso, é muita dor de cabeça. Mas enfim, aqueles combates mais dinâmicos que vocês conhecem dos jogos posteriores não estavam muito presentes aqui. O combate desse jogo é bem paradinho, bem sem graça e não apresenta variedade o suficiente para que você se sinta investido nele. Mas dá pra ver um fundamento aqui, dá pra ver que eles tinham uma faísca de visão, sabe? E felizmente essa faísca foi se desenvolvendo pros jogos que vieram depois. Só que nesse primeiro aqui não é grande coisa. Ah, porque a Motu só trabalha. Mas algo que é grande, entretanto, é a quantia de modos que você tem. Primeiro a gente tem os modos padrões que todo jogo tem que ter. Tem um versus que você pode colocar pra lutar contra outro jogador, contra bot ou 2 bots pra se enfrentar. Tem o seu modo treino. A gente só não tem um modo arcade aqui, mas vai ter um modo parecido com isso depois. O primeiro dos modos principais do jogo é o modo história. E sim, é o modo história normal de Dragon Ball que vai seguindo os acontecimentos e as lutas do anime. Mas na época isso não era muito comum, tá, gente? Hoje em dia todo jogo tem que ter essa mesma história, mas isso daqui não era o que acontecia sempre. Na época foi um negócio absurdo poder reviver o anime através desse jogo, e reviveram muito bem por algum motivo. Esse é um dos jogos de Dragon Ball com as cutscenes mais complexas. Os desenvolvedores realmente se esforçaram pra fazer essas animações de cutscene. Aqui não tem caixinha de diálogo, aqui os bonecos não ficam parados só mexendo a boca. Não, aqui são cutscenes em tempo real de verdade. Muitas cenas do anime e até painéis do mangá foram fielmente recriados usando esses modelos do jogo. E tem cenas aqui que eu acho que nem mostraram em nenhum outro jogo de Dragon Ball. Tipo essa cena da Bulma encontrando a espaçonave do Piccolo. Me diz um outro jogo de Dragon Ball que mostra essa cena, além daquela foto que aparece no Kakarot. Mas quanto às lutas em si, elas são lutas bem padrões. Só que raramente a gente tem algumas coisas diferentes. Tipo, tem esse minigame aí de acertar o Macanco Sapô do Piccolo. Por algum motivo é a única cena que tem minigame no jogo inteiro. Aí também tem uma missão em que Goku tá treinando com a projeção mental do Vegeta e tem que fazer umas missõezinhas como defletir os tiros dele ou fazer um clash. E também tem missões de enfrentar vários inimigos, como enfrentar Saibaman ou enfrentar vários Cell Juniors. Só que o mais interessante desse modo história são os What Ifs. Sim, é aqui que começaram a ficar colocando o What If no modo história dos jogos de Dragon Ball. Quer dizer, tinha no Super Butoden 2 de Super Nintendo, mas a gente ignora aquele jogo. Com a gente tendo um pra cada saga que tá no jogo. Nesses What Ifs a gente joga na perspectiva dos vilões e eles são um negócio bem esquisito. Tipo o do Vegeta, onde ele fica muito mais irritado com a morte do Nappa que ele mesmo causou do que deveria. E aí ele derrota todo mundo na Terra e no final ele lembra da morte do Nappa e se transforma em Super Saiyajin. Ou o do Cell, que ele vai absorver Android número 18, só que o Kuririn se joga na frente. Então o Cell absorve o Kuririn e vira essa maravilha que vocês estão vendo aí. Olha como ele é lindo, cara. Eu não sei o que os desenvolvedores tinham na cabeça pra botar esses negócios aqui, mas eu adorei. Isso daqui é um negócio tão bobinho e sem sentido que acabou ajudando a deixar o jogo mais memorável. Só que depois do modo história, a gente tem o modo de torneio, onde você tem 3 dificuldades pra escolher: iniciante, intermediário e avançado. Com a dificuldade dele aumentando a cada nível, obviamente, mas também a quantidade de participantes e lutas aumentando. E aí as batalhas são o que você já espera. Você fica no ringue do torneio de artes marciais e você pode derrotar o inimigo tirando toda a vida dele ou jogando ele pra fora do ringue. Mas o jogo tem ainda outro modo de combate, sendo esse o modo do Mr. Satan, que é meio que um modo arcade em que você joga com ele, enfrentando vários personagens da saga Cell, onde cada luta tem uma interaçãozinha especial entre eles e uma condição diferente de batalha. Tipo, tem batalhas que você tem que lutar várias seguidas com a mesma quantidade de vida, batalhas em que o inimigo tem mais defesa. É um modo bem bobinho, mas uma adição super bem-vinda pra trazer variedade pro jogo. Eu só queria saber o motivo da existência disso aqui, mas tudo bem. E esse jogo aqui também introduziu o sistema de cápsulas, que são equipamentos que você pode colocar nos personagens pra dar mais vida ou mais defesa pra eles, mas também desbloquear novas habilidades, como transformações pra esses personagens. E algumas cápsulas aqui você vai desbloqueando jogando o modo história, e outras você consegue nessa lojinha aí, onde você pode comprar cápsula de tipos específicos ou comprar cápsula aleatória. Com o jogo também tendo
tendo esferas do dragão, que quando você reúne e invoca o Shenlong, você pode desbloquear a cápsula definitiva para cada personagem. E o que essa cápsula faz é colocar todas as habilidades nele equipadas. Então, por exemplo, você bota no Goku, ele vai ter todas as transformações que ele pode virar nesse jogo, que é dos Kaiyokens até o Super Saiyajin, e também todos os ataques especiais que ele pode ter. Esse sistema era bem simplesinho aqui no primeiro jogo. Obviamente, os posteriores foram colocando mais detalhes nele, mas é interessante a gente ver de onde tudo começou. Eu só não me importo tanto com esse negócio porque eu não gosto de equipamentos que mudam status em jogo de luta. Essas transformações e ataques especiais novos já podiam estar inclusas no personagem sem ter que equipar nada, mas é só uma preferência pessoal minha. O importante é que Dragon Ball Budokai tem uma quantidade decente de conteúdo. Você tem o modo história, tem os Warifs, tem vários modos diferentes pro torneio. E tem esse modo aleatório aí do Mr. Satan. Além das esferas do dragão pra você coletar e as cápsulas pra desbloquear. É bastante coisa pra você fazer. E junta isso com esses visuais super charmosos. E essa trilha sonora Ele não vai falar das perfeita. roupinhas, cara. Vai dar pra você entender o porquê que esse negócio fez tanto sucesso. Além de ser o primeiro jogo de Dragon Ball a ter um modo história complexo e bem feito desse jeito. Só que no combate ele acaba pecando, como eu mencionei. Não tem nada necessariamente ruim do combate, mas ele é sem graça, ele é simples. Ele não tem muitas opções do que você pode fazer e não parece tanto uma batalha de Dragon Ball. Mas pra época isso daqui até que não tava tão ruim. Ele envelheceu muito melhor do que o Budokai Tenkaichi 1, por exemplo. E é por isso que dá pra compreender todo esse sucesso que ele fez. Só não dá pra gente negar, né, que esse primeiro jogo aqui é um pouquinho bizarro. Mas o mais bizarro ainda é que esse jogo, por algum motivo, tem uma das melhores roupas alternativas pros personagens. Sério, olha essa skin do Goku, olha essa roupa do Vegeta. Por que não trouxeram isso de volta pra nenhum outro jogo? Ai, que legal! Bizarro! Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que gostado. Gostou? Deixa o like no canal, ativa o sininho das notificações. Se vocês quiserem que eu reaja a mais vídeos do canal de Sparks, é deixar aí nos comentários e mandar um vídeo aí pra você reagir. Que eu vou reagir a mais vídeos dele. Só não vai ter dia de semana, tá? Só não vai ter, tipo assim, dia indicado. Tipo assim, segunda não tem vídeo pra eu reagir. Tipo assim, eu reajo qualquer coisinha. Terça é dia do Minduim e do Dinossauro. Quarta é dia do God of War, então eu reajo qualquer coisinha também. Quinta talvez eu possa colocar, ou sexta, não sei. Mas é isso, até a próxima.